nós vamos começar a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a igreja que se reunia em Roma, na época do imperador, né? Imperador romano. A igreja estava lá. Paulo foi degolado, decapitado lá em Roma. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Ele foi o apóstolo que trouxe a manutenção. Ele escreveu esta carta aqui e enviou para a igreja de Roma. No capítulo de número 5, no versículo de número 17, Paulo, o apóstolo, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Está falando da ofensa de Adão, né? Então nós sabemos que o primeiro Adão, ele fracassou. Foi ele que causou tudo isso que você sente no corpo hoje: dor na coluna, enxaqueca, dor no braço, mal-estar, AVC, sabe, febre, diarreia, infecção, labirintite, tumores, coceiras, sabe, miopia, tudo que você pensa de enfermidade, culpado é esse camarada chamado Adão. Tá todo mundo querendo chegar no paraíso para procurar o Adão. Tomara que ele não esteja lá, né? Se ele estiver lá, ele vai ter que correr, porque alguém vai pegar ele, alguém vai bater nele. Claro que a gente não vai nem lembrar disso, né? Lá numa lembrança, tudo se fez nu. Então diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar em vida. Senhor Jesus, aqui há uma palavra forte, temos que ter muito cuidado ao interpretá-la. Essa palavra reinar. O que é reinar em vida? Não é reinar no céu, é reinar aqui na terra. O que é isto? O que é esta palavra governar? Sabe, essa palavra que Paulo fala claramente à igreja de Roma, que recebeu essa abundância da graça, recebeu um dom da justiça. Essas pessoas vão reinar, vão governar, vão triunfar sobre situações. Eu oro em nome de Jesus, e se você que está aí comigo diz amém, amém e amém. Famílias abençoadas de Papai Deus, eleita, escolhida, salva pela graça de Deus. Como é bom eu ter a oportunidade de me comunicar com aquela que Deus mais ama, amou, ele provou que ama, amou, ama e amará sempre, que é a sua igreja. A igreja de Jesus é a amada de Jesus. Jesus ama a igreja. Quem é a igreja? A igreja é composta por membros. Quem são os membros? Cada um ser que está me ouvindo, cada um eleito, cada uma ovelha dessa que está me ouvindo agora é um membro. E como que formamos um corpo? Quando todos os membros se aglomeram no mesmo lugar, ali se forma um corpo. Então, Deus ama muito essa chamada a igreja de Jesus, a sua noiva, a sua predileta, o seu povo, o povo eleito, o povo escolhido, o povo predestinado. Aí de nós se não houvesse a predestinação, né? Se não houvesse a eleição incondicional, se não houvesse uma escolha prévia de Deus, quem escolheria Deus? Vamos pensar, antes de mergulharmos aqui no reinado, vamos pensar no momento atual que está vivendo o nosso estado do Rio de Janeiro. Qual desses que estão nesses blocos, nesse samba da vida, que hoje nem toca, nem marcha, musiquinha de carnaval, hoje é
funk, palavrões, gente com a boca podre, imoral, perde criança, não tem mais respeito com ninguém. Esse povo virou um povo nojento demais, não respeita ninguém. Na minha época, que eu me drogava, que eu era um idiota, né? Eu me drogava, que eu me embriagava, eu era um burro, né? Eu era um ignorante. Eu ia para dentro do mato, nunca fiz uso de droga na frente de ninguém. Era para dentro do mato, e ficar dentro do mato. Hoje você vê um bando de idiota, de imbecil que não respeita a vida do outro, ao próximo, não respeita idoso, não respeita criança, não respeita ninguém, esses camaradas. Não respeita ninguém. São um bando de cretinos que vai ter a colheita rapidinho, né? O papai não dorme. Então, e isto também é questão do reinar. São situações que, se a gente se deixar, elas governam a nossa mente. Essas situações, elas governam a nossa mente. Então, quando nós pensamos em reinar, o que é reinar? Eu coloquei aqui na minha apostila. O que é reinar? Reinar é governar. Reinar é um governar um Estado como um rei ou um soberano. É ter poder, é dominar, é estar em vigor. Então, Paulo, ele diz aqui no versículo 17, que quem recebeu a abundância da graça, o dom da justiça, diz que essas pessoas iriam reinar em vida. Aqueles, no versículo 17, diz, reinarão em vida. Não está dizendo depois que morreram ou no paraíso. Está dizendo aqui e agora. Reinar sobre o quê? Nós estamos tratando sobre família. Sobre família, né? Sobre lar, casamento. Quantas situações ocorrem dentro das famílias, dos casais, que eles não sabem governar alguma dessas situações, que leva à agressão, a xingamento, sabe, a morte, sabe? Leva ao divórcio, leva à falência da família, leva ver filhos sendo criados debaixo de gritos, de xingamento, de cachaça, de droga, de cigarro, de maconha, sabe, de coisas que são desfavoráveis a uma família. Uma família, para ser feliz, não tenho certeza que uma família, para ser feliz, não precisa de usar droga, bebida. Eu acho que a nossa felicidade, sabe, pode estar agarrado a um embriagar-se para se tornarmos felizes. Então, quando Paulo diz que quem recebeu, ele fala quem recebeu. Aqui tem que ser quem recebeu aqui, ó. Aqueles que recebem a abundância da graça. Então, não é qualquer um, é quem recebe uma abundância da graça. Diz que é o dom da justiça. Diz que essas pessoas que recebem esta abundância da graça, o dom da justiça, essas pessoas, Deus dá a elas a capacidade de reinar. Reinar é governar. Governar é o que? Governar é conduzir. Governar é exercer governo. Governar é controlar. Governar é administrar. Governar é dominar. Aí você vê situações que ocorrem nos relacionamentos, nas famílias, que devoram com as famílias não conseguem governar aquela situação, não conseguem reinar sobre aquela situação. Reinar, ou seja, passar por cima daquela situação, sabe? Vencer aquela situação, derrubar. O problema não está na mulher, não está nos filhos, não está no marido, o problema está naquela situação. Devemos focar, não é na pessoa. O que acontece hoje quando as pessoas não têm o entendimento correto das nossas crises internas na família? Nós atacamos o outro, nós atacamos a outra, nós atacamos os filhos, a mãe, o pai, sabe? O pai contra filho, filho contra pai. Nós nos atacamos, na realidade, o adversário não é a pessoa. Não é a pessoa, é o problema. Qual é o problema que está criando um desconforto dentro da família? Vamos governar sobre ele, vamos reinar sobre ele. Não vamos deixar esses problemas reinar sobre nós. É uma crise de ciúme, é a falta de dinheiro, é o desemprego, é uma enfermidade. Sabe, alguma situação que vem ocorrer na nossa vida? Porque nós somos cristãos, mas nós não deixamos de ser gente. Somos gente, igual todo mundo.
Todo mundo passa problemas. Eu tenho centenas, irmão, de situações que eu tenho que resolver gradativamente, cada coisa no seu devido lugar. Porque se eu tentar resolver tudo de uma vez, eu vou infartar, vou ter um AVC, vou ficar trombosado numa cadeira de roda, numa cama, babando pelo canto da boca, esperando por alguém ter misericórdia de mim para me levar ao banheiro, para me dar banho, para me pôr no sol, para me tirar do sol, aquela coisa, né? Sabe, que as pessoas se arrebentam por causa das situações que vêm sobre a casa, elas não sabem reinar sobre aquela situação. Aí o que acontece? Aquela situação derruba, cria, faz com que pessoas tenham pressão alta, fiquem desestabilizadas, emocionalmente quebradas, cheias de traumas, começa a ter um monte de crise de ansiedade, começa um monte de gente com depressão, começa uma série de situações que ocorrem dentro da família que nós precisamos saber governar, reinar sobre isso. Passar pelas lutas sem que ela lhe cause danos. Reinar é passar pelas lutas sem que as lutas nos causem marca, feridas que ficam, sabe, estão sempre mexendo na ferida, né? Então, sempre, você sabe quando você está com um machucado no pé, na perna, qualquer canto do corpo, sempre que você bate em cima do machucado, é assim, é assim. Então, se você quer aprender, não é comigo que você aprende com a palavra de Deus e com o Espírito de Deus. Aqui eu só sou uma voz, igual o João Batista, uma voz. João era uma voz que clamava no deserto. João Batista falou que Jesus cresça, que eu diminua. Então aqui não tem Pedro Inácio, aqui não tem, pastor, não tem, pastor, aqui é um homem, um ser humano, cheio de debilidade, cheio de situações, cheio de medo, cheio de trauma. Já passei por tantas situações nesta vida, mas aprendi, porque a palavra de Deus, aqueles que receberam a abundância da graça. Então, toda família precisa dessa abundância da graça. A abundância da graça, o dom da justiça para reinar, para governar. Acredite até o fim na justiça de Deus. Acredite até o fim na justiça de Deus. Às vezes eu fico um pouco, como diz o Silas Malafaia, o Silas, eu estou indignado, né? Eu estou indignado. Às vezes eu fico indignado, mas quando eu penso que a justiça é de Deus, é Deus que vai retribuir a cada um. Irmãos, quem te atordoa hoje vai ser atordoado. Quem te incomoda hoje vai ser incomodado. Quem te chateia hoje vai ser chateado. Quem tenta te oprimir hoje vai ser oprimido. Quem tenta te fazer mal, vai ter gente que vai fazer mal. Irmão, a vida é assim. A vida, já ministramos aí quase mais de um mês sobre plantar e colher, semear e ter colheita para semear. Então a vida é assim. Nós plantamos, nós colhemos. Nós semeamos e nós recolhemos aquilo que semeamos. Que a pessoa... vou fazer 64 anos no mês de julho. Me sinto forte, me sinto saudável, me sinto bem. O problema de uma pessoa que vai fazer 64 anos, mas por que foi fazer a minha medição na balança, né? Que mede, calcula o teu peso, as coisas todinhas que tem no seu corpo e calcula a sua idade cronológica, à base daquilo que ele examina no seu corpo. A máquina está me dando que eu tenho 53 anos, 10 anos a menos. Por quê? Será se isso é por um acaso? Será se essa força que eu tenho é por um acaso? Claro que não. São sementes, são plantações, são um modo de viver, modo de usar o corpo, de usar a mente. Então, tudo isso está ligado ao que eu faço. Então, quando Paulo diz que vai reinar em vida, é reinar sobre situações. Sobre situações. Se você vê o apóstolo Paulo, você vê Paulo dizendo que ele passou situações,
mas ele falou que aquilo ali era uma leve e momentânea tribulação. Então, ele não dava ênfase para as situações. O nosso problema é que nós estamos vivendo uma guerra, uma batalha dentro da casa, da família, com o marido, com a esposa. Eu percebo casais que ficam de curva, a mulher não entende o marido não entende. Não é falta de Bíblia, não. A família é restrição e os ouvintes das rádios nunca me acompanham, não pode dizer que está fazendo errado, não está tendo uma harmonia na família, não está respeitando a autoridade do marido, amando a esposa. Ah, ninguém me ensinou. Não, ninguém pode. Se tiver alguém do nosso meio falando, eu trato meu marido desse jeito, porque ninguém me ensinou. Eu trato minha mulher desse jeito, porque eu nunca aprendi nada na palavra de Deus. Não vai estar. Aí você estará mentindo. Que o Ministério de Restrição, nós somos uma igreja doutrinária. O nosso ministério não é um ministério oba-oba, de pula-pula, de grito-grito. O Ministério da Restrição é um ministério de doutrinário. Nós queremos resultados. Não é resultados somente em bens materiais. É resultado no nosso caráter, resultado na nossa personalidade, resultado na maneira que falamos, que nos comunicamos, que nos comportamos diante das lutas. As quais lutas vêm para a gente reinar sobre elas. Olha o que o apóstolo Paulo disse à igreja dos Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 11. Ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha isto aqui. Paulo falou que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo que ele aprendeu a reinar diante das situações. Eu vou me divorciar, não quero mais você, vai embora, pega a sua roupa, vai embora, vai se manda, não quero mais, acabou o casamento, vou pedir o divórcio. Cadê a abundância da graça? Cadê o dom da justiça que te faz reinar sobre este pequeno problema? Não é um problema de traição, não é um problema de adultério. Não. Meu marido nunca vai adulterar. Minha mulher nunca. Então, por que isto? Por que vocês ficam agarrados nessas briguinhas? Não conseguem reinar sobre isso? Não conseguem governar as mesmas brigas? Homem que tem que implorar para a mulher ter sexo com ele? Mulher que tem que implorar para o marido dar um beijo nela, um abraço? Não pode. Não pode. O termômetro de um relacionamento é o sexo. A não ser que não está fazendo mais, amém. Mas se estiver fazendo, o termômetro de um casamento, o amor é demonstrado através de uma vida conjugal ativa e satisfatória para ambas as partes. Então, vida conjugal ativa e satisfatória para ambas as partes. Então você vê pessoas que não conseguem governar a mesma briga, a mesma confusão, os mesmos conflitos. Ela não quer nada, ele não quer nada, sabe? Quando nós ficamos falando, ele não quer nada, ela não quer nada, a gente não senta, sabe, para estudar não a pessoa, mas o problema que está criando na nossa família para acabar com o nosso casamento. Tem muita gente correndo perigo, hein? Deixa eu falar da paz do Senhor. Tem mulheres que não estão prestando atenção, tem homens que não estão prestando atenção, os seus relacionamentos estão correndo perigos. Estão em perigo. Você, minha irmã, você, meu irmão, perceba isto. Perceba. Se eu arrumar outra, qualquer uma é melhor. Perceba isto, hein? O teu casamento está correndo perigo. Se você não governar sobre isso, Paulo está ensinando para a gente aqui. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. Como que se aprende? Passando. Tem gente que não consegue passar nada, irmão. A vida fala, tem pessoas que chegam na congregação aborrecido, com a cara fechada, a gente não sabe nada. Só aborrecido. É o teu problema, é a tua situação, é você que tem que governar sobre isso. O que sempre te chateia? É isto. Resolva.
Ah, deixa para o ano que vem, deixa para o ano que vem, deixa... Então tu vais ter sabe, um problema com o resto da sua vida. Problema a gente resolve. Tem problema que é chatíssimo de se discutir, de sentar para resolver. Às vezes um problema delicado, às vezes coisas muito delicadas, que às vezes um não quer falar. Ah, não vamos falar sobre isso, não. Não vamos tratar sobre isso, não. Tem que tratar, irmão. Você tem que reinar sobre isso. Você tem que governar sobre essas coisas. Essas coisas estão te fazendo mal para o teu casamento. Olha como você já está tratando o teu marido. Tá? Você tem aprendido, o povo do Ministério da Extensão tem aprendido o que é família. Família é o teu marido e a tua esposa. Você mora com o teu marido e tua esposa, ali está a tua família. Ah, meus filhos estão casados, estão casando suas casas. Eles têm a família deles. Agora eles são meus parentes. Filhos é parente, mãe é parente, tia é parente, irmão de carne é parente. Ninguém é responsável pelos parentes. Você é responsável pela tua família. Tua família. Tem gente que larga o marido de lado por causa de filhos e dizem assim, olha a frase que foi criada pelo diabo na cabeça de muitas mulheres e de muitos homens. Olha a frase. Isso está na Bíblia, eu escutei um pastor falar isso, mas é verdade mesmo. Isso está na Bíblia do diabo. Filhos são mais importantes do que a mulher ou do que o marido. Isto está escrito na Bíblia do diabo. O marido é mais importante do que os filhos, a tua esposa é mais importante do que os teus filhos. Que isso, pastor? Que, irmão, filhos é do mundo. Filhos, o elo que nós temos de união até que Cristo volte, não é com filhos. Quantos filhos pessoas suaram, sofreram para criar, para dar de comer, para dar escola, para dar educação, casou, se mudou, foi para outro planeta, nem liga, nem fala com a mãe, nem liga, nem nada. E a mãe fica se matando e abandona o marido, abandona a esposa por causa desses filhos. Filhos não são nossos. A gente tem essa maneira de dizer, meus filhos, teus filhos, quando são crianças, bebês, são nossos filhos, porque eles precisam do nosso cuidado. Mas quando eles crescem, eles deixam de ser nossos filhos. Agora, a minha filha é esposa de um homem. Entendeu? A minha filha é mãe de um menino. É difícil. Se você não entender isso, não reina. Você não reina. Não reina, você vai ficar com a tua vida, você vai se sentir responsável. O cara está com 40 anos. Tem mãe que o filho está com 40 anos, ainda está explorando ela. Ela que é culpada, que trata o cara como se fosse um bebê. Como se fosse um bebê de 40 anos. Bebê é 5 anos. Meu neto que tem 5 anos, ele não quer ser chamado de bebê. Ele fala, bebê é o meu primo, Gael. Meu primo, Gael que é bebê, eu não sou bebê. Ele fala assim, eu já estou quase um adolescente. Aí tem mãe que tem um cara com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Ah, meu filhinho, não é teu filho. Aprenda, não é teu filho. Teu filho é bebezinho, que precisa de você. Agora ele é marido, agora ela é mulher de alguém, agora ela é mãe de alguém, ele é pai de alguém. Tem que respeitar. Se a gente não respeitar isso, a gente não governa, a gente não segue a nossa vida, não desfruta com a mulher da nossa mocidade. Tem que desfrutar com a esposa que Deus lhe deu, com o marido que Deus lhe deu. Ah, o senhor está falando besteira, mais importante para mim é meus filhos, meus netos. Ah, então fique com teus filhos, com teus netos e deixa esse homem arrumar uma mulher que dê valor para ele. Ah, eu só quero meus filhinhos, não quero saber da minha mulher. Então, fala o seguinte, deixa essa mulher arrumar um cara que dê valor para ela. Você não está dando o netinho, é os filhinhos, é o cachorro, é o gato, é o passarinho que é mais importante. Então deixa ela arrumar alguém que a ame, que proteja, que ela seja a prioridade para ele, que ele seja a prioridade para ela. Isso não reina, irmão. No reino, ele fica esse neque-neque a vida toda. Eu vejo de novo, irmão, tá brigando com o marido. É uma puta, mesma briguinha, mesmo nhe-nhe-nhe, mesmo bababá. Não pula de nível, nem aqueles videogames antigos, passar de nível, não passa de nível, sempre está caindo ali. Por quê? Está faltando o quê? A abundância da graça, o dom da justiça para reinar em vida.
Está faltando a abundância da graça na vida. Para reinar em vida, irmão. Irmão, pergunta para minha esposa, liga para ela, quantas lutas já tivemos nessa vida aí? 40 anos juntos? Pergunta para ela quantas pontes secas, quantos obstáculos, quantas situações, mas ninguém larga a mão de ninguém, meu irmão. Ela na minha, eu na dela, ó. Tudo, dois, um contra todos. Tá? Tem até um seriado, um contra todos. É um contra, porque eu e minha esposa nos tornamos um. É eu e ela, um contra todos. Contra todos. Então, abençoado, veja aqui a Bíblia. Filipenses 4:12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez, de fome, de abundância. Então, Paulo falou, olha, eu já aprendi. Eu reino. Isso para mim não me faz nada. Eu governo. Sabe? Eu estou por cima dessa situação. Essa situação não vai me oprimir. Ah, eu estou sem dinheiro. Não, certo, não. A gente não prospera. Sabe por que não prospera? Porque um trabalha e o outro fica olhando. Se é dois tem melhor pago do que um. Mas só que às vezes um só produz e o outro fica só enchendo o saco. Então os dois têm que produzir e ter um objetivo. Tem gente que tem um monte de objetivos na vida e não consegue chegar a lugar nenhum. Por quê? Muitos alvos. Tu já, naqueles parquezinhos, né? Eles põem um monte de alvo. É para isso, para atrapalhar a gente mesmo. Se botasse uma coisa só para a gente tirar nele, tem que dar aquele tiro de rolha, né? Aí eles botam um monte de coisinha para a gente ficar sem alvo. Porque quando você tem um monte de buraco para você atirar, você fica sem alvo. Quando você põe uma coisa só e mira, pá! Se você quer ter sucesso, você tem que ter um projeto. Pá, alcançou, passa para o segundo projeto. Pá, alcançou, passa para o terceiro projeto. Pá. Tem gente que tem um monte de coisa para fazer. Aí fica igual umas baratas tontas, né? Quando termina o dia, está esgotada e não fez absolutamente nada. E o que cria isso? Confusão. Cansaço, excesso de cansaço, gente sem paciência, briga dentro de casa. Começa o mau humor, começa a responder, começa a grosseria, começa a gritaria, começa a xingamento, começa a pancada, começa cemitério, inferno, demônio, acabou tudo. Por causa de quê? Porque falta a abundância da graça e o dom da justiça para reinar. Reinar é governar. Reinar é controlar as situações. Não deixar as situações, sabe, desestabilizar a nossa família. Tomara a Deus que você tenha me dado esses minutinhos aí que já se passaram, 30 minutos. Tomara a Deus que você tenha ouvido o que o Espírito disse à igreja. A igreja é a igreja que congrega, é a igreja que está dispersa, a igreja que está fora do aprisco, é para as ovelhas do Senhor, para você. Você que parou aí para ouvir, é para você. Reine sobre situações. Será que temos aprendido a viver contente em toda e qualquer situação? Será que temos tirado proveito de cada momento? Quem tem Jesus como grande alvo da sua vida, reina em vida sempre. Sempre. Não murmure nunca diante das situações. Não murmure. Acredite até o fim na justiça de Deus. Saiba que Deus nunca vai falhar. Reinar é saber que Deus me ama e cuidará de mim até o fim. Deus me ama. Se Ele não me amasse, Ele não me tirava da sarjeta, da maconha, escravo, da cocaína, que eu era escravo. Hoje tem um monte de gente aí drogada. As ruas estão cheias de cápsulazinhas que os bobos gastaram 30, 20 reais num cara de pó de serra, pó royal, tudo misturado. Mistura tudo. Eu fazia isso, misturava tudo, um monte de bombom cheirar, pó royal, pó de serra, cheirava tudo. Talco, saía cheirando talco, ficava doidão de talco. Para você ver como as pessoas são tão inteligentes, e usa-se droga, sabe? Não governa, deixa a droga governar, deixa o álcool governar. Vai acabar com a tua família, vai acabar com o seu dinheiro, vai acabar com a sua saúde, vai acabar com a tua família, vai acabar contigo.
Pare agora. Você que está me ouvindo agora, que Deus permitiu ouvir isto, pare agora. Não jogue a tua família por causa de 2, 3 dias de samba, de pular para o demônio. É pular para o demônio. Carnaval é a celebração maior para o demônio. A rua está cheia de demônios. Demônios possuindo pessoas e demônios buscando corpos para possuir pessoas. Então, em nome de Jesus, Senhor Jesus, liberta essas mentes, Senhor. Se tem alguém me ouvindo agora, Senhor, que liberte essas mentes, liberte esses corações, livre essas pessoas, Senhor, dos traumas, livre essas pessoas, Senhor, das drogas, do álcool, da prostituição. Essas meninas que iam sair agora para se prostituir, meu Deus, não deixa essas meninas fazer isso. Esses rapazes, Senhor, que iriam sair agora, meu Deus, teu Espírito fale o coração deles, que essa família, Senhor, que estava pronta para se destruir nessa folia do inferno, que o Senhor trave a mente deles agora, que eles temam e tremam diante de ti. Eu oro por alguém que está do outro lado doente, enfermo, leproso, canceroso, aidético. Eu oro pelo menino Gael, meu Deus, que está internado, precisando de um milagre, Senhor. Eu oro pela minha esposa, pela minha mãe, pela minha família. Eu oro pelos meus filhos, Senhor, meus netos. Eu oro pelo Ministério de Restituição, todas as famílias que pertencem a Jesus, que fazem parte da família Restrição. Eu oro pelos ouvintes das rádios. Se tem alguém do outro lado endemoniado, seja liberto agora pelo poder do nome de Jesus, que a palavra que você recebeu te libertou agora para a glória de Deus. Saúde para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus, terminamos a nossa missão com muita disposição e coragem. Espero que você que esteja aí pela rádio, pelos aplicativos, pelo Facebook, pelo YouTube, vai nos ver no YouTube aí. Essa mensagem também vai para o YouTube, né? Depois vai tocar nas rádios também novamente, né? Provavelmente. Então eu espero que essa palavra tenha ajudado as famílias. Reinar em vida depende de você ter recebido a abundância da graça. Se você não tem a abundância da graça, qualquer problema para você, qualquer formiguinha se torna um gigante na sua vida. Você sabe, toda pessoa que ela não tem a abundância da graça na vida, qualquer probleminha é uma coisa gigantesca para ela, ou para ele, né? Qualquer coisinha miúda. Pode ser, porque às vezes a gente acha que a gente somos de Jesus, estamos isentos a situações. Irmãos, Jesus não falou que nós seríamos isentos. Jesus falou que nós passaríamos por tribulação. Ele falou, neste mundo vocês vão passar por tribulações. Mas ele falou, tem de bom ânimo, governe. Coloca aqui, ó. Eu aprendi a viver contente, com dinheiro, sem dinheiro, tendo muito, tendo pouco, sabe? Na hora de ter que resolver um problema, resolva, irmãs. Irmãos, não aceite mais a mesmice, essa nhenhenhê. Tu vê o marido com a cara feia, mulher com a cara feia, filhos com a cara feia, irmãos com a cara... Tu é salvo? Tu não é salvo? Que cara feia é essa? Tem que estar com cara feia, se voltar no samba, vai tudo se morrer, vai todo mundo pro inferno. Essa raça toda que está aí no samba aí, vai todo mundo pro inferno. Irmão, só tem céu quem se arrepende dessa vida velha. Fora disso, apagou a lamparina, vai parar no colo do capeta. É a realidade. Vai dormir com o Satanás o resto da vida. Tá pensando, estava ouvindo um homossexual dizendo assim, eu não quero ser crente, porque crente é muito triste, eu gosto de samba, se eu for para o inferno sambando, eu vou sambar com o diabo. Até que parece que o diabo quer ir para o inferno. Você tá doido, maluco. O diabo está fazendo de tudo para não ir, mas o dia dele está chegando. Jesus está chegando. E quando Jesus chegar, ele vai ser lançado no inferno, a morte será lançada no lago de fogo que arde como um enxofre, que queima, e um fogo que não se apaga, uma dor que não se extingue. Essa é a recompensa. E para nós, pastor, nós, saúde, paz, alegria, tristeza jamais.
só amor, louvor a Deus. Ai, que vida maravilhosa que nos aguarda.